Olá, gente! Então, começando mais uma videoaula de biologia celular, e hoje nós vamos dar sequência ao que nós já comentamos no assunto passado, né? Referente então a algumas informações importantes, caracterizadas especificamente, tá? Pela questão da mitocôndria e o processo do ciclo celular. Então, a ideia hoje é nós darmos continuidade a todas aquelas informações que nós já havíamos construído, então, durante a videoaula passada, e hoje conseguimos finalizar esta parte do conteúdo, então, com esta relação específica sobre as importâncias das ações relacionadas ao ciclo celular. Tá? Com isso, o que nós vamos abordar? A intrínseca processo relacionado então à caracterização das fases de duplicação da célula, os ciclos na qual eles vão estar envolvidos e um processo de caracterização e separação entre esta organização e estes processos e a sua relação direta com outras organelas que vão estar ligadas e caracterizadas então a essa organização e esse direcionamento que nós vamos ter do ciclo celular. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês como um ponto importante relacionado a essas características do ciclo celular é a relação direta dos seus processos fisiológicos e metabólicos, para dar então toda a caracterização de como a célula irá se comportar e a partir desses procedimentos, desse comportamento dentro deste ciclo desta célula, as caracterizações de o que vai levar ela a se dividir, que tipo de ações vão levar então a este grupo de células especificamente a se autodestruírem, que tipo de informações nós podemos observar que vão estar caracterizadas a definir o que é uma senescência celular. Então todas estas informações bioquímicas vão ser importantes para nós conseguirmos compreender como a célula surge, como ela vai demandar as suas funções dentro do seu período de vida, e a partir desse processo que tipo de fatores químicos vão regular então se esta célula precisa entrar num processo de divisão para a sua manutenção ou então ser caracterizada como senescente, vindo a ser destruída, e outros grupos de células possam substituí-las, Então, mantendo uma certa informação e parte de células básicas que possam então vir a suprir estas necessidades e estas alterações celulares. Com isso, então, nós vamos entrar num outro ponto importante. Por que ela faz uma relação direta com a questão da mitocôndria? Porque nós temos uma informação muito importante. Isso já vem sendo estudado há algum tempo e nós temos algumas caracterizações, Então tem alguns estudos e alguns artigos que trazem estas informações, entre eles um mais interessante, um artigo de 2012, que vai ser chamado de Mitochondrial Regulation of Cell Cycle and Proliferation, que vai ser publicado então na revista Antioxidants and Redox Signaling, que é uma revista bem interessante, tem um determinado fator de impacto até importante, e ela traz algumas informações legais referentes então a essas características. O que essa revista científica traz e por que eu estou trazendo como um processo referente a esses inícios de estudos e o que foi sendo construído posterior a isso? Algumas relações bem legais. Primeiro, gente, a revista ela traz algumas referências bibliográficas bem importantes e uma construção sobre a dependência da célula referente então à organização da mitocôndria e vice-versa. Foi aquilo que eu comentei com vocês na videoaula passada. Nós temos uma relação intrínseca e por isso a questão da simbiose relacionado então à presença da mitocôndria e a célula eucarionte, principalmente a organização de uma célula eucarionte animal. Que tipo de relação é essa? Um dos primeiros pontos para nós conseguirmos abordar e trabalhar com essa caracterização, a mitocôndria eucariótica, que é resultado dessa incorporação simbiótica de uma proteobactéria extremamente antiga, que durante esta evolução foi se desenvolvendo. Uma das principais caracterizações que se observou é que, na verdade, houve uma perda de informação genética dessas estruturas de mitocôndrias, que são, sim, estruturas ancestrais bacterianas, e que foram sendo modificadas e sendo reorganizadas para dar, na verdade, o suporte a uma estrutura de uma célula eucarionte. O que se viu aqui
sendo observado é uma caracterização importante, tá, de uma perda de possibilidades de produção de proteínas que eram consideradas proteínas bacterianas essenciais para este grupo de bactérias, tá, com uma caracterização até de ser uma estrutura de uma bactéria possivelmente gram-negativa, devido às suas duplas membranas, né, e por ter a forma bacilar como um ponto importante também e que nos chama a atenção. Essa perda de proteínas acabou sendo significativa e fazendo com que houvesse uma redução, na verdade, na quantidade de material genético dentro dessa codificação do DNA mitocondrial, fazendo com que ela produzisse somente 3 tipos diferentes de proteínas, e parte dessas organizações voltadas principalmente para a questão de metabolismo, né, e obtenção de ATP, energia para a célula eucarionte, deixando todo o processo de sinalização, funcionalidade, ligados então à parte nuclear, essas informações. Como eu falei para vocês na videoaula passada, um dos pontos importantes, tem material genético, mas parte da mitocôndria vai ser relacionada à produção de enzimas relacionados caracterizados a processos, né, de respiração oxidativa, né, um processo de respiração aeróbica como um ponto importante caracterizado aqui dessas estruturas mitocondriais, né? E com isso fez com que nós tivéssemos toda uma dependência dessa estrutura da célula mitocondrial, da organela mitocondrial, como um agente necessário para poder fazer as suas funcionalidades. O que nós temos como um ponto de contrapartida aqui? A alta dependência nuclear destas informações da mitocôndria também vai fazer com que ocorra uma relação intrínseca com o que nós estamos abordando hoje dentro desse processo, né? A mitocôndria ela vai acabar perdendo as características próprias para poder se dividir e ter a sua vida, né, independente da estrutura da célula. Ela passa a ter um grau de dependência de organização celular, e com isso ela também recebe uma importante missão neste processo do controle. Além dessa característica da produção de energia e do ATP, nós vamos ter um ponto de organização que estas organizações mitocondriais vão ser responsáveis pelo processo de proliferação das células e a regulação do ciclo celular, né? Como é que nós vamos conseguir visualizar isso, especialmente caracterizado em processos de desenvolvimento de câncer, diabetes e doenças neurodegenerativas, a caracterização de defeitos, né, metabólicos ligado a características, né, especificamente mitocondriais. Então isso começou a levar a uma determinada ideia, né, uma caracterização de que isso também tem uma dependência. Além desse processo, sabe-se que nós vamos sair de determinados períodos de fase consideradas inativas no processo da duplicação das células, né, diretamente ligados, gente, a uma caracterização interessante, tá? Que é exatamente o processo de que a mitocôndria vai definir, a partir da sinalização que advém do núcleo, para que ela pare as suas reações metabólicas e comece a fazer então um processo de fragmentação de organelas e a própria fragmentação do núcleo, né? Então, sendo uma estrutura importante, a partir da expressão de 2 proteínas que vão estar direcionadas e vão interferir no processo mitocondrial como fatores que vão regular se ela vai continuar pré-existindo, ou se a partir daquelas características liberar fatores pelo seu processo de autodestruição que vão levar então à característica da senescência. Nós abordamos na aula passada a presença de BCL2, né, como uma destas proteínas para dar continuidade à ação mitocondrial, e a BAX, na qual vai levar então aquela caracterização da destruição destas células. Então isso como um outro fator importante dentro dessa característica da regulação, né, celular e destas características na qual nós estamos vendo. Então, a partir destes mecanismos, nós vamos adentrar mais especificamente dentro do processo do ciclo celular, e algumas características que eu vou querer abordar com vocês é, de uma maneira geral, nós conseguimos identificar o que é o ciclo celular, o que está envolvido, os tipos de mecanismos, e fazermos uma ligação direta com problemas mitocondriais que vão estar relacionados então ao desenvolvimento de patologias e doenças, né, vinculados a estas características de problemas no ciclo celular. Além disso, um outro ponto importante para nós retomarmos uma outra informação, como o citoesqueleto também vai ser uma outra organização importante e fundamental,
né? Devido à presença de proteínas, como nós já trabalhamos nessa estrutura que vai compor a organização do núcleo da célula, que são as laminas, né? Na qual, estando ausentes, vamos dar uma instabilidade na estrutura do núcleo, e nos processos, então, de fragmentação durante a duplicação, é mais comum de se visualizarmos, então, processos de erros, né? Dentro dessa caracterização de replicação, tradução e transcrição especificamente. Então, isso também vai ser um outro fator determinante, né, para dar continuidade ao processo do ciclo celular e erros que possam estar relacionados com isso, até como um envelhecimento precoce. Tá? Então nós vamos ter a caracterização observada, né, caracterizada especificamente quando nós falamos de progéria, aquilo que nós abordamos dentro da parte de citoesqueleto, né, que são algumas outras características na qual nós vamos conseguir então abordar a partir desses processos do ciclo celular, gente. Né? E como tudo isso vai estar regulando esta funcionalidade e esta ação da célula propriamente dito. Quando nós trabalhamos com a questão do ciclo celular, a ideia que nós vamos ter aqui é uma sequência ordenada de eventos que através do qual a célula vai se duplicar, os seus componentes, parte desse processo de duplicação ligado então à fragmentação de estruturas de organelas e do próprio núcleo, a condensação do seu material genético, um reagrupamento dessas estruturas em cromossomos para que depois nós tenhamos algumas funções próprias até dos microtúbulos, né, para que ocorra o processo então de movimentação, caracterizado então na metáfase, né, e depois no processo de anáfase, na separação para os polos e o surgimento de duas novas células dentro dessas características, né. A duração do ciclo celular vai variar de acordo com o tipo, a função e o estágio de desenvolvimento que aquela célula encontra. O que nós podemos pensar quando eu trabalho com a ideia de estágio de desenvolvimento celular? Primeiro, gente, o que vai caracterizar e definir o processo de funcionalidade aqui tem uma ligação direta com a mitocôndria, tá? Enquanto a mitocôndria conseguir realizar funcionalidades metabólicas, esta célula vai ser considerada ainda apta a existir. Conforme os erros pelos processos, tá, metabólicos, processos cumulativos, relacionados então à presença de radicais livres, tá, vão acabar interferindo o que nós vamos chamar no processo de durabilidade. Então, a própria nosso estilo de vida também pode levar a envelhecimento precoce, e é uma das coisas que se trabalha. Porque, por exemplo, o exercício físico é importante para um processo de rejuvenescimento, questões físicas e fisiológicas de gasto energético que vão ser importantes e que vão estar ligados então a um bom funcionamento da célula. Não só isso, alguns fatores de alimentação também, e por isso que se fala muito na questão nutricional, a presença de determinados hormônios como fatores de recuperação, ativadores mitocondriais, entre eles, como eu já comentei para vocês, a presença da testosterona como sendo um importante hormônio, inclusive para processos de recuperação traumáticas, né, em acidentes, porque ativam as funções mitocondriais e eu tenho uma melhor efetividade nos meus processos de cicatrização e recuperação de um dano tecidual. Então, tudo isso também vai estar ligado nestas características específicas, tá? Na qual nós vamos conseguir observar dentro do ponto do ciclo celular, né? O ciclo celular ele vai ser dividido em duas partes. Nós vamos ter a chamada intérfase, tá? Que é o período na qual, dentro desse período da intérfase, também conhecido como período de G1, na qual a célula vai ter as suas atividades metabólicas normais, tá? E desempenhar a sua função. E o período propriamente dito, na qual nós vamos entrar na fase S, no período G2, né? E na fase M, quando nós começamos a reestruturar duas novas células para adentrar novamente dentro do período de intérfase, né? No período da intérfase, aqui nós podemos ter como uma característica também uma importância da sinalização da mitocôndria. É onde nós vamos ter ativamente os processos metabólicos para que esta célula desempenhe a função dela. Dependendo deste processo de atividade, para que ela adentre no período chamado de replicação do DNA e a duplicação e a formação das suas estruturas cromossômicas, eu preciso ter uma
sinalização específica para parte destas estruturas celulares que precisam interromper o seu processo. E a partir disso, sinalizar que a célula tem que se preparar para esse processo então de duplicação. Então vai haver um estímulo químico específico para dar uma interferência em todo o ciclo bioquímico e com isso fazer com que a mitocôndria pare as suas funções normais e prepare, obviamente, a partir desse processo, a sua caracterização para a sua duplicação. Né? Então nós vamos ter esta característica. Dentro desses períodos, talvez, como nós estamos conseguindo ver aqui na imagem, fica mais fácil, né, a imagem aqui, de nós conseguirmos identificar e caracterizar o porquê a presença da mitocôndria vai ser importante. Porque a partir da presença da mitocôndria é que eu vou interromper o período chamado de intérfase, né, a fase G1, e nós vamos começar a preparar essas estruturas celulares para seu processo de desenvolvimento e divisão na qual nós estamos visualizando aqui. Tá? Então isso vai ser uma outra característica também importante para nós conseguirmos identificar esse sistema de controle do ciclo celular específico e que nós vamos precisar compreender. Né? Quando nós caracterizamos o que se chama sistema de controle do ciclo celular, nada mais é do que ativar e desativar enzimas e outras proteínas responsáveis por determinados processos durante o ciclo, né? Então, nós vamos ter ativamente um processo de função e estímulos a determinadas estruturas celulares que vão mantendo essa funcionalidade, né, a partir daquilo. No momento em que nós começamos a apresentar algumas determinadas características específicas, o próprio núcleo celular, a partir de erros que começam a aparecer, vai começar a identificar problemas e, obviamente, isso vai acabar levando ao seu processo de autodestruição ou então de duplicação, se é achado assim o momento, né? Então nós temos que assegurar que o processo tenha terminado antes do próximo evento, ou seja, cada ciclo ele precisa estar organizado e estes estímulos eles precisam ter uma janela de tempo, tá? Em um período específico para que estas estimulações ocorram e a partir destas organizações dar sequência então à sua caracterização de duplicação, tá? Como fato importante para nós conseguirmos identificar. Gente, vale ressaltar também um outro ponto de informação, tá? Sobre como essa presença da mitocôndria ela vai ser fundamental, né? Nós vamos ter caracterizado uma estrutura chamada de Warburg Effect, tá? Ou Warburg Effect, que controla e está caracterizado o processo de definição dentro do ciclo celular, tá? O Warburg Effect está relacionado ao processo, né? Então, um cientista alemão chamado de Otto Warburg conseguiu observar no processo de observação destas células de que, principalmente, tumores que estavam em processo de duplicação e proliferação contínua apresentavam uma redução de funções aeróbicas metabólicas, né? E, em paralelo com isso, um aumento no processo de glicólises, né? Os níveis de glicólises elevados. O que ele viu é que, na verdade, se tinha uma diminuição do processo de respiração aeróbica presente a partir da presença do oxigênio e, a partir deste processo, uma caracterização de um ponto específico para determinar que talvez isso fosse uma característica específica de tecidos cancerígenos. O que se observou é que, na verdade, isso é um processo comum que ocorre dentro das células normalmente, e que é uma característica chamada de Warburg Effect, que todo o processo da célula, quando ela começa a se preparar para se dividir, nós vamos começar a ter uma diminuição das suas funções metabólicas, tá? Então isso nós vamos ter uma característica interessante. Todo o processo de organização e proliferação, né, vão estar relacionados com um sinal mitocondrial, ou um recebimento desse sinal, para que ocorram especificamente a diminuição de utilização de oxigênio e uma diminuição de taxas metabólicas, levando então a demais sinalizações subsequentes a partir deste processo, tá? Para que se tenha então essa caracterização dessa duplicação das células. Então esse é um ponto bem importante. Nós vamos ter uma série de fatores metabólicos que vão acabar interferindo também
dentro da característica da própria mitocôndria e, com isso, contribuindo para o processo de propagação e distribuição desse sinal, para a proliferação celular. Então nós vamos conseguir ter uma distinção de como isto vai acabar ocorrendo e que características importantes nós vamos ter a partir deste processo. Para nós conseguirmos compreender também essa ação, nós temos algumas características interessantes, e os chamados freios moleculares, na qual nós estamos conseguindo caracterizar com essas questões, e trabalhar com essas, o que seria, na verdade, o ponto de checagem. O ponto de checagem são algumas características que estas células vão apresentar durante os seus ciclos caracterizados, vão ser definidos entre o período G1, S, G2, na qual vão ocorrendo, e são considerados ações químicas na qual se tornam irreversível este processo, e que demandam então a continuidade destas atividades, independente de se ocorreu algum erro ou algum processo nesse ponto. Então isso também é importante nós ressaltarmos dentro destes pontos de checagem a importância que pode ocorrer dentro de uma estafa de uma célula, e características relacionadas então às funções metabólicas que possam levar à continuidade destes erros na qual nós estamos observando. Como assim nós podemos trabalhar com essas características aqui? E podemos trabalhar, foi como eu falei para vocês. Por exemplo, características de reações metabólicas, sobras metabólicas, excesso, principalmente radicais livres, possam levar dentro desta caracterização de uma determinada célula a indução de pontos de checagem diferenciados, e levar com que ela comece a se comportar de maneira inadequada, e muitas vezes levando o erro adiante. Isso, gente, essa característica desses pontos de checagem ou esses freios moleculares para tentar verificar estas ações tentam diminuir a incidência de erros que normalmente acontecem durante este processo. O que eu quero dizer? O nosso próprio processo de envelhecimento está relacionado a características metabólicas que vão induzindo, a estes erros de checagem que normalmente vão acontecendo e que vão se tornando irreversíveis com esse processo. Vocês terão uma informação melhor quando se abordarmos estas questões em biologia molecular, mas nós temos todas as características de checagem e tentar reversibilidade de erros, de leitura e códigos especificamente a partir de fragmentos específicos moleculares que vão tentar impedir este processo. Mas muitas vezes nós somos levados adiante esse processo celular que vai acabar levando então a erros contínuos que vão ser observados. Então, dentro desse processo dos pontos de checagem, vão ser regulados por fatores de crescimento, moléculas sinalizadoras extracelulares, que vão estar relacionadas como um controlador para definir quando cada um destes períodos especificamente irá acontecer. Por exemplo, quando nós trabalhamos com a questão do ponto de checagem no período G1, o ponto de checagem G1 é o principal ponto na qual nós vamos observar na questão da divisão da célula. Por quê? Porque é o primeiro ponto na qual nós vamos ter o seguinte: ou eu vou continuar tendo as minhas atividades normais, ou eu vou dividir. Então é uma característica muito importante na qual vai ser observada. Uma vez que esta célula passe por este período chamado do ponto de checagem G1, ele vai entrar na fase S e se torna irreversivelmente comprometido com o processo de divisão e esquecendo as suas funções básicas relacionadas à intérfase. Qualquer problema inesperado que ocorrer neste processo, como um dano de DNA, uma leitura equivocada nessa caracterização, vai levar a erros de replicação e depois transcrição e tradução que vão ser subsequentes nessas características de células filhas. E é um dos pontos, como eu comentei com vocês, mais comum dentro destas reações caracterizadas que podem levar ao processo de envelhecimento. Então nós vamos ter pontos controladores que vão tentar, de uma maneira distinta, conseguir corrigir ou pelo menos servir como indicadores de que esta célula tem esta necessidade de iniciar ou sair da fase de intérfase e entrar na fase S. Dentre os principais pontos na qual nós vamos ter aqui, dentro do período de intérfase, é a sinalização específica feita à mitocôndria, fazendo com que a mitocôndria comece a diminuir as suas atividades metabólicas, como eu falei para vocês anteriormente, e a partir disso, servindo como indicador molecular para um núcleo,
de que nós chegamos num ponto de checagem. Qual é o ponto de checagem? As atividades metabólicas estão suspensas. Com isso, há uma compreensão da célula que ela deve se preparar para começar a se duplicar. Isso significa, no momento em que ela para de fazer as suas atividades normais, ela começa então a se fragmentar. Não a célula inteira, gente. O que começa a se fragmentar aqui são as questões das organelas, que vão se duplicar posteriormente, e o núcleo celular, com toda a caracterização, então, nesse processo de replicação do DNA, com a condensação e a formação dessas estruturas dos cromossomos, na qual nós vamos visualizar, que é característico, então, dos períodos para observação dessas organizações da mitose, na qual nós vamos conseguir identificar. Então nós vamos ter diferentes pontos de checagem que são importantes para passar esta informação e estes controladores conseguindo regular a ação desta célula dentro do seu ciclo especificamente. O que serve, gente, tá? Meus queridos alunos, o que serve como indicador aqui dentro do período G1 para caracterizar de que ele deve levar adiante dentro deste ponto de checagem, tá? Isso é uma outra característica importante. No ponto de checagem G1, o que nós vamos observar como características importantes é alguns pontos e segmentos na qual a célula vai fazer uma checagem de condições internas e externas, tá? Para ser considerável a caracterização da divisão, tá? O que ela vai observar? Primeiro, gente, ponto número 1. Esqueçam esse dedo, porque senão vai aparecer que é 2. Então, ponto número 1. O tamanho. A célula vai ter um tamanho suficiente para se dividir. Segundo, ela apresenta características de reserva nutricional suficiente para levar toda a sequência da divisão. E vamos voltar aqui. Uma das características que nós já conversamos e já caracterizamos, né, que é um ponto diferente do que nós vamos visualizar, por exemplo, em procariontes. Procariontes vão levar todo o seu processo de divisão celular continuamente com reações metabólicas. As células eucariontes elas precisam interromper as suas características metabólicas para entrar no ciclo de divisão. Tá? Então isso é uma outra característica. Dentro destes processos de observação, eu preciso saber se eu conseguir ter uma reserva energética suficiente para levar adiante essas características. Então aqui nós temos uma clara evidência de que há uma interrupção do processo mitocondrial destas ações, né? Como um processo então que vai levar adiante esta caracterização. Outro ponto importante, gente, nós vamos ter as chamadas dentro do ponto de checagem algumas características interessantes, os chamados sinais moleculares. A célula está recebendo sinais positivos, tá, como fatores de crescimento caracterizados, tá, das suas células vizinhas. Ela está recebendo algum tipo de informação química e aí considerado como um fator externo para esse processo de sinalização, para que ela possa então realmente acompanhar essas transformações do ambiente, tá? E um último ponto para nós abordarmos é a chamada integridade do DNA. Se existe dentro desse processo do ponto de checagem alguma caracterização de identificação de dano no DNA. Aqui é um outro ponto importante, porque devido dessa característica, se dentro destas informações, 4 principais informações que eu falei para vocês, a questão da integridade do DNA for visível e aparente, né, nós não vamos levar ela então para o ponto adiante no processo de caracterização, tá, vinculado então à duplicação. O que nós vamos apresentar aqui é um sinal do núcleo informando que esta célula já não tem mais a condição de se manter. O que nós vamos conseguir visualizar como um ponto importante? Exatamente a expressão de proteínas como a BAX, que vão levar a uma desestabilização da membrana externa da mitocôndria e, com isso, fazendo com que ela se fragmente. Neste processo, esta sinalização liberará um monte de sinais químicos a partir das proteínas provenientes desta mitocôndria, sinalizando para o núcleo que esta célula, ao invés de se duplicar, ela precisa ser destruída, que é uma das características na qual nós vamos abordar relacionado à senescência celular. Então isso também é outro indicador e um outro fator na qual nós precisamos estar presentes, tá? Obviamente esses não são os únicos fatores que vão
estar presentes no processo da progressão através do ponto de checagem de G1, né? Mas são os fatores mais importantes, tá? Que vão ser os responsáveis por dar boa parte desses sinalizadores dentro da célula. Né? Então eu vou ter alguns outros processos que também vão servir, né, para indicar. Mas estes 4 aqui são os principais pontos na qual nós vamos conseguir observar que são os fundamentais para levar adiante este processo da sinalização da célula. Né? Se uma célula não obter os sinais para seguir adiante a partir do ponto de checagem, ela pode sair do ciclo celular e entrar na fase G0. Né? Algumas células vão se permanecer no chamado período G0, enquanto outras vão ter condições adequadas. Tá? Então, lembrando, se vocês observarem a imagem aqui, nós vamos ter uma característica do G0 a ser visualizado, tá? Como um período de estágio de latência na questão da intérfase. Né? Então, dentro deste período, ela não vai sofrer processos de duplicação devido a alguma característica de estresse ou outra, mas células subjacentes ou outros grupos de células que se encontrem em condições mais favoráveis, irão tomar o lugar destas células que se permanecem nesse estágio de latência. Né? Ou levando adiante o processo de continuidade para um tecido, né? Sofrendo os processos de duplicação, mantendo aquelas células que foram sofrendo danos e que vão entrando nesse processo de senescência. Né? Então nós também temos estas características aqui importantes para nós conseguirmos identificar. Tá? Quando entramos no segundo ponto de checagem, que é o ponto de checagem G2, tá? Nós vamos observar então algumas informações moleculares mais importantes. Após passar deste período, então, na qual ela tem a fase metabólica e começa a se iniciar para a duplicação do DNA, nós vamos entrar num período posterior, né? A partir da fase S, entrando no período G2. No período G2, nós vamos ter uma característica. Para certificar que a divisão celular vai ocorrer de maneira adequada e ocorra de maneira saudável, por assim dizer, com o DNA completo e sem danos, ela vai ter alguns pontos de checagens adicionais antes de entrar no período final, né, da fase M, que é o ponto de checagem G2, como nós estamos falando. O que vai ser observado como a principal característica aqui? Primeiro, a integridade do DNA. Se ocorreu algum dano dentro desse processo do período de G1, tá? Dentro da fase S e posteriormente quando se entrar na caracterização G2. Né? Se nós podemos ter uma caracterização da observação dentro do processo de replicação do DNA, se o DNA foi totalmente copiado durante esta fase S. Se então ocorreu alguns erros de integridade, nós temos ausência de um material completo no processo de replicação, isso vai ser caracterizado para não levar adiante este processo. Né? Se erros ou danos são detectados, a célula vai pausar nesse ponto de checagem G2 para permitir os reparos, retomar e levar adiante. Então esses pontos de checagem são importantes para impedir que passos subjacentes possam acabar ocorrendo e levando então a uma informação equivocada na qual poderia ocorrer dentro desses processos. Né? Se o mecanismo de ponto de checagem continuar detectando problemas no DNA, o ciclo celular ele vai ser interrompido e vai tentar fazer todo o processo de reparo e replicação do DNA. Tá? Se não houver e o dano for considerado irreparável, esta célula que apresenta esse processo, e se for feito esse mecanismo dentro do ponto de checagem, ela vai sofrer apoptose, tá? Ou morte celular programada. Tá? Então é um mecanismo de autodestruição para assegurar que aquele DNA que apresenta problemas não dê continuidade e que nós consigamos chegar ao passo futuro. Tá? Então é importante porque a partir do período S, onde eu tenho a replicação, entro no período G2 para fazer a conferência. E a conferência ela vai se dar exatamente antes de nós adentrarmos no período M. Tá? O ponto de checagem no período M também é conhecido como ponto de checagem difuso, por assim ser chamado. Tá? Então aqui o que nós vamos observar? A célula vai examinar se todas as cromátides irmãs estão corretamente ligadas umas às outras, tá? Aos seus microtúbulos do fuso e que, com o processo de separação destas cromátides, né, durante a anáfase, ocorra de maneira adequada e ocorra de maneira correta. Né? Então é um passo irreparável nesse momento. Se passar este processo e houver algum tipo de erro, nós vamos levar adiante este problema para todas as células filhas. Tá?
O ciclo não irá continuar até que todos os cromossomos estejam firmemente ligados, pelo menos a 2 filamentos do fuso, ou seja, as suas estruturas de microtúbulos ao lados opostos de cada célula nova, né? Então nós vamos ter essa informação. Dentro deste processo, erros neste período vão acabar levando, então, a uma caracterização equivocada, né? Uma pergunta para você, gente. Como é que esse ponto de checagem vai funcionar, tá? O que nós temos de uma ideia de uma funcionalidade correta? Parece que as células elas não examinam exatamente a placa metafásica para confirmar todos os cromossomos. Ao invés disso, elas vão procurar cromossomos retardatários que estejam no lugar errado. Neste processo, né, ou que estejam dispersos. Neste reconhecimento, ela vai tentar fazer com que o processo de duplicação se interrompa e esses cromossomos sejam realocados para o seu fuso correto, né? O fuso perdido especificamente. E isto vai nos levar a compreender como esse processo controlador, conforme nós estamos observando na imagem, faça com que todo o sistema do ciclo celular consiga ocorrer de maneira facilitada, né, e de maneira tranquila dentro deste processo. Então esses pequenos mecanismos vão ser importantes para dar sequência a estas características. E isso vai demandar um certo tempo e uma grande quantidade de energia. Tá? Obviamente este processo dentro do ciclo celular, ele não é... não vou utilizar o termo mais correto aqui, tá? Vamos dizer assim, ele não é mais imune, tá? Podem ocorrer erros a partir destes pontos de checagem, e isso vai levar estes erros adiante para todas as células filhas. Por isso que nós temos uma interferência muito grande, principalmente do ambiente externo, além do interno, né, para que estes pequenos pontos de checagem ocorram, e algumas pressões químicas vão acabar alterando estas características e levando adiante, então, estes erros na qual nós estamos visualizando aqui. Né? Então, como uma visão bem geral e importante do que nós estamos conseguindo observar, tá? Como estas características importantes. Como o sistema controle vai regular os eventos do ciclo celular, gente? Primeiro, o processo de fosforilar proteínas chaves que vão controlar a maquinaria da célula. Vão trabalhar então no processo de regulação da replicação, no processo contínuo, então, a partir das fases da mitose, a S, G1 e a parte G2 e a M, seguindo esta sequência, na qual vão acabar, então, organizando este material genético, e a partir dessas características, levando posteriormente, então, ao último ponto de checagem, na fase M, para o processo de citocinese, né? Então nós vamos ter a característica de fosforilação de proteínas quinase e a desfosforilação de proteínas fosfatases. A ativação de proteínas quinases vai ser feita a partir das ciclinas, né, conhecidas como proteínas quinases dependentes de ciclinas, as CDKS, como algumas características importantes. Tá? Então nós vamos ter esta observação aqui como alguns pontos chaves na qual nós vamos conseguir visualizar, tá, gente? E a partir deste processo conseguirmos compreender como se faz. Vamos abordar então as chamadas ciclinas, ou estas enzimas que regulam estas características, tá? As ciclinas vão estar entre as proteínas mais importantes reguladoras do ciclo celular. Elas são um grupo de proteínas relacionados, então, a 4 tipos básicos encontrados nos seres humanos, tá? Em boa parte dos eucariontes. São as chamadas ciclinas do período G1, ciclinas G1S, ciclinas S e ciclinas M, como eu falei para vocês. Então elas vão estar presentes dentro de todos estes processos do ciclo, né, para conseguirem demandar exatamente essas características. O próprio nome vai sugerir que cada uma dessas ciclinas vai estar envolvida dentro de um desses processos de duplicação dos ciclos, tá? Então, cada ciclina ela vai estar relacionada a uma fase ou uma transição para o próximo período e exatamente relacionada então com as características dos pontos de checagem na qual nós estamos conseguindo visualizar aqui, né? Uma transição, um conjunto de fases que vai ajudar a conduzir esses eventos e visualizar os processos
subsequentes, né? Então, por exemplo, a ciclina M ela vai promover eventos relacionados à fase M. Todo o processo de ver a integridade e a caracterização, saber se a replicação do material foi feita, né, a partir daquele período. E na fase M, o que nós temos como ponto importante? Ver se há cromossomos soltos e fazer o processo de reagrupamento nos seus fusos, né, levando então a caracterização sequente. Né. Então, tais como quebrar o envelope nuclear e a condensação cromossômica sendo visível e caracterizado aqui. Tá? Os níveis das diferentes ciclinas vão variar consideravelmente durante todo o ciclo celular. Tá? Então, nós vamos conseguir visualizar algumas ciclinas típicas presentes em baixos níveis na maioria dos ciclos e aumentando conforme nós vamos entrando dentro dos seus ciclos. Isso significa o quê? Todas elas vão estar presentes durante todo o processo do ciclo, tá? De duplicação. Mas conforme nós vamos demandando esses pontos de checagem e os processos na qual elas são mais evidentes, obviamente, então, como nós já estávamos abordando anteriormente a ciclina M, é de se esperar que quando nós adentremos o período M, nós vamos ter então um pico máximo de presença destas ciclinas entre o período da fase G2 e M. Tá? Então, nós vamos caracterizar exatamente a partir destas informações como alguns pontos importantes do que nós estamos conseguindo visualizar aqui das ciclinas. Tá? Então, continuando a partir dessas características, nós vamos ter algumas informações. Então, eu vou passar para vocês agora essas características relacionadas de como, né, nós vamos conseguir visualizar então esse processo distinto aqui, né, e caracterizado a partir então de como nós podemos visualizar das grandes ciclinas, né, e as estruturas relacionadas, essas quinases dependentes de ciclinas, tá, gente? Então, um primeiro ponto, para fazer o ciclo celular avançar, uma ciclina ela deve ativar ou desativar muitas proteínas alvos que vão se encontrar dentro desta célula, né? As ciclinas elas vão desencadear alguns eventos do ciclo celular associado a uma família de enzimas chamadas, como eu já comentei para vocês anteriormente, as quinases dependentes de ciclinas, as CDKS. Tá? Uma CDK sozinha ela fica inativa, mas com uma ciclina ativa, tá, ela se torna uma enzima funcional. Até então nós vamos ter esse processo contínuo, né, de elas estarem inativadas. No momento em que se tem a sua funcionalidade e a sua dependência, nós vamos começar a ter o processo funcional. Essa proteína se modifica dentro do alvo dessa estrutura celular e começa a organizar. Como é que isso funciona, gente? As CDKS são quinases, tá, que vão fosforilar, se ligam a grupos fosfatos, todos vocês sabem disso, a proteínas alvos específicas ali dentro. O grupo fosfato ligado age como interruptor, tornando esta proteína um alvo mais ou menos ativa. Então, o processo de fosforilação vai fazer com que eu tenha uma sobressalência da atividade desta enzima ou não. Né? Quando uma ciclina se liga a uma CDK, isso vai trazer dois efeitos importantes. Ela ativa a CDK como uma quinase, mas também direciona essa CDK para um conjunto específico de proteínas-alvo. Tá? E isso vai ser readequado conforme o ciclo celular e a atividade dessa ciclina. Por isso nós trabalhamos com os tipos de ciclinas diferentes para que eu tenha então a sua funcionalidade e leve o ciclo adiante. Né? Então, por exemplo, uma ciclina G1S vai enviar uma CDK para as fases S. Ou seja, no momento em que essa CDK está ligada a essa ciclina, ela vai trabalhar com o quê? Um processo de verificar a replicação do DNA. Quando se tem uma ciclina M, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a membrana do ciclo nuclear comece a se romper e nós temos todas as características do ciclo M sendo visualizados. Tá? Então isso é o que vai ser importante. A ligação com aquela ciclina específica do ponto de checagem é o que vai determinar a ação dentro do período do ciclo celular, de como isto vai trabalhar e como isto vai agir. Tá? Em geral, nós temos um ponto importante, os níveis de CDK vão permanecer relativamente constantes por todo o ciclo celular. Mas a atividade da CDK, juntamente com a ação da proteína-alvo, vai mudar dependendo da quantidade de ciclinas presentes e conforme elas vão aumentando ou diminuindo. Né? Além disso,
de precisar de uma parceira cíclica, a CDK também deve ser fosforilada em um local específico para que ela seja ativada. Tá? Então, ela vai ser regulada positiva ou negativamente, dependendo do local ao qual ela se encontra e se ela vai conseguir realizar estas atividades. Tá? As ciclinas e as CDKs elas são muito conservadas em termos evolutivos. Isso significa também um ponto importante. Eu vou encontrar em diversos tipos de espécies, tá? Ou diversos tipos, então, de animais, podemos dizer assim, tá? A mesma presença destas CDKs. Tá? Uma comparação até interessante para nós trabalharmos, eu, por exemplo, posso comparar um fungo, uma levedura, um sapo, tá? Ou então trabalhando com uma ideia de um anfíbio especificamente, tá? A mamíferos, e dentro dos mamíferos até os próprios homens, né, os seres humanos, apresentando o mesmo padrão de CDK, tá? A mesma característica, exatamente porque eles são importantes neste processo de mitose. E aí é que se tem então a caracterização deles serem extremamente conservados para poder desempenhar estes processos na qual nós estamos visualizando aqui e observando. Gente, vale a pena também nós ressaltarmos uma outra informação, tá? Quando eu faço a comparação da levedura, obviamente nós vamos ter uma diferença, porque a levedura vai ter só um tipo de CDK, enquanto o homem vai ter diferentes tipos de CDK para diferentes tipos de ciclo, tá? Mas a sua ação e o princípio básico, né, de funcionamento é o mesmo. Por isso que nós temos a ideia de trabalhar com a questão de serem conservadas, né? Então, não vamos também trabalhar com a ideia, e eu acho importante nós ressaltarmos aqui, para que não fique parecendo que a CDK de levedura quanto de humano é a mesma coisa. Não, nós temos variação, mas o mecanismo, a ação e todo o processo ele é extremamente conservado. Apesar das informações estruturais delas serem diferentes, né? Nós temos que levar em consideração a questão de serem conservados. Por quê? Porque elas vão desempenhar a mesma função e a mesma caracterização ao longo de, se for um sistema extremamente simples, unicelular, como um fungo, até um bem complexo como o homem, tá? Então é exatamente neste contexto que eu quero que vocês consigam compreender a questão de estarem conservados, né? E a importância destas informações distintas também para nós conseguirmos abordar, tá? E isso vai ser um outro fator para nós podermos trabalhar adiante aqui, né? Nós ainda vamos ter algumas outras características, como o chamado fator de promoção de maturação, os chamados MPF. Né? É uma caracterização interessante de nós conseguirmos observar como as ciclinas e as CDKs vão trabalhar juntas para controlar esse processo de transição celular. Tá? E entre eles, esses principais caracterizações são conhecidas como fator de promoção F, tá? O fator de promoção de maturação, conhecido como MPF. O nome vem desde a década de 70, quando os pesquisadores descobriram que células na fase M continham um fator desconhecido que poderia forçar óvulos de rã, por exemplo, presos em um período de fase G2, a entrar no período de fase M. Nos anos 80 se descobriu que as moléculas misteriosas chamavam de MPF, né? Fator de promoção de maturação, que é uma CDK que se liga à sua parceira cíclica, né, do fator M. Tá? Então a MPF é um bom exemplo de como as ciclinas e as CDKs vão trabalhar juntas para conduzir a transição de um período para o outro. Sair do período G2 para o M e assim levando adiante estes processos, né? Então nós vamos conseguir visualizar estas interações e estas informações ocorrendo de maneira distintas, né? Na qual nós estamos visualizando. Falei para vocês, as CDKs e as ciclinas são produzidas durante todo o período da intérfase, tá? São proteínas altamente específicas, novamente retomando, cada uma com uma característica destes pontos de checagem, levando adiante então a sua organização, precisam de fatores alvos e sinalizações químicas locais distintos dentro deste período, desse composto da célula para poderem ser ativadas ou inativadas, né? O acúmulo de uma determinada ciclina ativa a uma CDK vai fazer com que um evento seja desencadeado. Então eu preciso, obviamente, para entrar no período G1 e ter subsequentemente todos os processos do G1, eu preciso ter essa ciclina do período SG1, por exemplo, estando ativada, para que essas funcionalidades ocorram de maneira organizada.
Para um processo ser bloqueado, vai ter que ocorrer uma reação chamada de ubiquitinação de ciclinas e consequente degradação. Uma ciclina sozinha não consegue ativar o CDK, ela precisa ter um fator-chave, uma estimulação, um local específico e um contexto de funcionalidade celular para que isso ocorra. A CDK vai sofrer fosforilação e desfosforilação em sítio específico, que vai levar a, obviamente, ser ativada e estar presente. Então, como a própria imagem vai poder trazer aqui e trazer esse processo. Eu falei para vocês da caracterização do CDK e da parte do chamado fator de promoção de maturação, o MPF, para que isso ocorra. Então nós vamos ter uma outra característica interessante. Então, como uma ciclina típica, a ciclina M se mantém em níveis baixos durante o período, quando ela se aproxima do período de transição G2 e M, essa ciclina começa a se acumular, se liga a uma CDK presente, vai estar relacionado então a processos de fosforilação que vão ocorrer em sítios específicos e a partir disso, por sinais adicionais, nós vamos então levar adiante para que este período considerado, por exemplo, do G2 migre para a fase M, Então, os complexos MPF vão se adicionar às marcações de fosfato de várias proteínas em diferentes estruturas do envelope nuclear, resultando no seu rompimento, que é exatamente caracterizado, por exemplo, com o início da fase M, e vão ativar alvos que vão promover a condensação cromossômica e outros eventos ligados à fase M. Então, esse papel importante do fator de maturação na qual nós vamos observar. Então, ele vai se mostrar bastante eficiente para poder levar adiante esta caracterização, dependendo do ciclo na qual ele vai estar presente. Eu ainda vou visualizar uma outra caracterização aqui, que é o chamado complexo promotor de anáfase do ciclossomo, conhecido como CPAC. Além de dirigir eventos na fase M, o MPF também vai acionar sua própria destruição a partir da presença da ativação do chamado complexo promotor de anáfase do ciclossomo, o APCC. Um complexo proteico que vai causar a destruição de ciclinas M a partir do processo da anáfase, e a destruição da ciclina M vai forçar a célula a sair deste ciclo de mitose, finalizando o ciclo da anáfase e depois o processo de citocinese, como nós vimos anteriormente, levando então a este processo de organização de células individualizadas e a organização das suas células filhas, na qual nós estamos aqui observando e visualizando, gente, como uma característica importante. Como o APC vai funcionar? Assim como uma CDK, o APC é uma enzima, que vai ter uma função diferente do CDK. Em vez de se ligar a um grupo fosfato e seus alvos, ele vai adicionar uma pequena proteína de marcação chamada ubiquitina, como eu falei para vocês anteriormente, como um alvo que é marcado. Ele vai ser enviado para o proteossomo, que vai ser considerado a lixeira de coleta reciclável da célula e vai ser destruído. Então, para nós conseguirmos compreender como isso funciona, o APC vai se ligar a uma ubiquitina, que vai se migrar e se prender a uma ciclina M, fazendo com que neste processo, no momento desta ligação, ocorra então o processo de destruição destas estruturas, e permitindo com que ocorra um processo de separação destas organizações. Então, permitindo então que depois de separação dessas estruturas leve e estas novas células entrem novamente no chamado período de G1. Então, a presença dessa proteína ubiquitina, ela interrompe aquele ciclo na qual nós vamos ter os pontos de checagem e com isso, obviamente, levando então adiante este processo de separação destas minhas estruturas na qual nós estamos observando e visualizando aqui, como uma característica importante para nós conseguirmos caracterizar. Então, a APS também vai se utilizar a marcação das ubiquitinas para promover a separação das cromátides durante a mitose, a separação no período final da anáfase, a citocinese e a organização. Então, isso vai levar exatamente estas caracterizações da separação.
Além disso, nós vamos ter, por exemplo, a presença da APC que vai receber alguns determinados tipos de sinais, tá? Durante períodos, por exemplo, como a metáfase, destrói a chamada coenzina, né, que é a proteína que cola e mantém as cromátides irmãs juntas, levando então ao processo caracterizado da anáfase. Nós vamos ter um segundo passo que é chamada securina, que se liga a essa proteína, tá? E vai começar a fazer o processo de separação. No momento em que eu tenho a presença da separase juntamente com a ubiquitina, eu vou interagir com a securina e eu vou ter a separação final dessas estruturas de cromátides irmãs. E além disso, nós entramos então com outro fator, o citoesqueleto, com a organização então dos microfilamentos, fazendo a parte final deste corte, levando este ciclo para o processo final de separação, tá? Como algumas características aqui na qual nós vamos poder visualizar. Tá, gente? Como pontos principais, tá? Que vão ser importantes para nós levarmos adiante esta sequência na qual nós estamos visualizando aqui. Pessoal, para nós terminarmos esta parte, vocês conseguirem entender, antes de nós entrarmos nas chamadas fases do ciclo celular, é importante então agora caracterizar, a partir de todo esse contexto que nós trabalhamos, como na verdade funcionam os chamados pontos de checagem e reguladores, tá? Nós temos as CDKs, as ciclinas e a APCC como reguladoras desse processo de transição dos ciclos, tá? Não são elas que vão sentar no assento do motorista e vão ser condutoras. Elas vão responder a estímulos externos, tá? E vão levar então o processo de direcionamento como isso vai ocorrer, tá? Então, o que nós temos como uma característica na questão dos pontos de checagem? Dependendo do processo de como estes fatores químicos interagem dentro dessa estrutura da célula, nós vamos ter alguns pontos de checagem que vão interromper estes ciclos das CDKs, das ciclinas, né, para esta organização e das APCCs, para levar adiante então esta duplicação e o período de mitose. O que nós podemos visualizar como um bom exemplo? Por exemplo, eu tenho um dano de DNA, tá, que vai acabar sendo visível e que pode ocorrer de mais diversas possibilidades dentro desse processo da célula, tá? Então, por exemplo, as células da epiderme que foram influenciadas no período de verão, onde eu tive uma incidência específica de luz solar muito grande, tá? Isso vai levar a alguns danos específicos dentro destas células celulares. E para que não se comprometa e que se tenha o surgimento, então, por exemplo, de células cancerígenas, nós vamos ter a importância de alguns determinados tipos de proteínas que vão funcionar, tá, para caracterizar este processo dos pontos de secagem, tá? Essas características são proteínas que vão ser inibidoras de CDK, que vão levar adiante. Então são chamadas de CKI, que são chamadas proteínas inibidoras de CDK, tá? As proteínas CKI, elas vão se ligar a complexos específicos CDK, ciclinas, e vão bloquear a atividade até que ocorra um processo de reparação daquele erro, né? Um dos grandes exemplos que nós vamos ter é caracterizado, por exemplo, pela presença da proteína P53, tá? Que é relacionado a processos de ativação de reparo de DNA. Todos vocês em algum momento já devem ter ouvido a caracterização, por exemplo, de relações de alterações do comportamento de proteínas P53 relacionado ao desenvolvimento de câncer, né? Várias teorias, inclusive processos relacionados a infecções virais que vão interferir no comportamento da P53, tá? Que vai levar então à alteração desse ponto de checagem. Especificamente por quê? Porque boa parte das células cancerígenas não se preocupa com a questão dos pontos de checagem, até porque elas não desempenham função mais nenhuma. Ela é um bloco de células que vai se comportar de maneira anormal, se dividindo ininterruptamente e ativando alguns outros fatores para manter a nutrição deste processo de duplicação contínua, né? Então nós temos um ponto importante. O P53 ele vai ativar as características de reparo e, se não for possível, vai acabar desencadeando um processo irreparável de morte celular. O que acontece dentro de algumas células cancerígenas? A inibição da função da P53. Né? E uma própria indução para que se tenha caracterizações mitocondriais diferenciadas e que estes estímulos mitocondriais se mantenham constantes. Então ela vai continuar se duplicando, né?
sequestrando nutrientes de tecidos saudáveis e mantendo períodos destes ciclos, né, sendo controlados e regulados sem que apresentem estas organizações, né, de dano de DNA, levando então um processo de inibição dessas estruturas de CDK e mantendo a divisão como se nada tivesse acontecido. Então isso também é uma caracterização interessante do que nós vamos visualizar dentro destes processos das fases do ciclo celular e algumas ligações com câncer. Então eu vou abordar com vocês também algumas outras partes importantes relacionadas a essas estruturas do câncer para que a gente consiga compreender estes fatos específicos. Gente, quando nós abordamos então alguns pontos importantes das fases do ciclo celular, nós vamos entrar ponto a ponto em cada uma dessas fases, tá? E as principais características na qual nós vamos observar aqui dentro. O primeiro deles nós vamos ter a intérfase, com o período de G1, que é um período que precede a questão da citocinese, né? Ou seja, a célula vai aumentar de tamanho, vai se duplicar os seus componentes citoplasmáticos, vai acumular ciclinas de fase S, vão se ligar com CDKs específicas e vão então estar relacionados com esse processo de migração para a fase S. Tá? A fase S nós vamos ter a duplicação do material genético, tá? Envolvidos então DNA polimerase, helicases, DNA gerases, que vão trabalhar nesse processo especificamente de replicação e duplicação deste biomaterial. Já na fase G2, é o intervalo entre o término da intérfase e o início da mitose. A célula continua aumentando de tamanho e duplicando suas organelas. Começam a se apresentar ao acúmulo de ciclinas que vão ativar estes CDKs, conhecidas como, então, fatores de promoção de mitose, como eu falei para vocês anteriormente, tá? E vão começar a ser visualizados o aumento destas atividades, né? Então, é possível. Nós já comentamos anteriormente essas características que foram visualizadas, né? Principalmente da presença destas ciclinas que fazem o ponto de checagem passar adiante e os próximos processos na qual nós estamos observando. Né? No período G2, nós vamos ter chamado o complexo ciclina-CDK-MPF, que vai provocar a fosforilação de enzimas responsáveis pelo processo de condensação e promover a entrada desta célula para o próximo período, chamada fase M do ciclo. Né? E aqui é possível nós visualizarmos o processo de condensação caracterizado, inclusive também outro ponto importante, este tipo de microscopia serve para que nós consigamos visualizar a presença dos microtúbulos, como nós podemos visualizar aqui, né? A ação dessas estruturas e a união dessas organizações, dessas cromátides, sendo fixadas a porções desses microtúbulos para levar adiante, então, essa sequência de duplicação, né? Então, eu vou apresentar uma série de características distintas, tá? Que vão ser levadas adiante. Primeiro ponto, na prófase, então, para nós caracterizarmos, que característica de se esperar que nós vamos observar, então, trabalhando distintamente com a organização do que é a prófase, e aqui nós vamos trazer algumas informações do que nós vamos observar como um padrão e o comportamento da célula no período da prófase, tá? E eu vou trazer agora, então, para vocês estes exemplos do que esperar desta célula no período da prófase. Então, vamos lá, vamos caracterizar as principais pontos importantes que nós podemos relacionar, então, com essa questão da prófase, gente, tá? Que vai ser fundamental para nós conseguirmos compreender, então, como se tem em toda essa organização. Na prófase, a célula começa a quebrar algumas estruturas e formar outras, preparando esse cenário para o processo, então, de divisão dos cromossomos. Nós temos um ponto importante, que é exatamente a condensação dos cromossomos, que vai ser facilitada, tá? Para o processo de separação posteriormente. O fuso mitótico começa a se formar. É uma estrutura feita a partir da organização dos microtúbulos, né? A partir da região do centrossomo, na qual nós conversamos e já caracterizamos uma estrutura muito importante, organizada a partir dos seus centríolos, né? Esta base do citoesqueleto, com a função de organizar e mover essas estruturas durante a mitose, né? Então, o fuso cresce entre o centrossomo à medida que eles começam a se separar. Então, se há um surgimento a partir desta região dos centríolos, que compõem parte destas organizações do centrossomo na qual nós estamos observando, tá? O nucleolo, né, ou nucleolo, se nós fôssemos trabalhar no plural,
é uma parte do núcleo que vai começar, onde são formados os ribossomos, que vai desaparecer. Este é o sinal que o núcleo está prestes a sofrer o processo, então, de rompimento ou se desintegrar. Tá? No final da prófase, que é chamado de prometáfase, o fuso mitótico começa a capturar e organizar os cromossomos. Os cromossomos vão concluir o processo de condensação, especificamente, ficando bastante compactados. O envoltório nuclear vai se romper por completo, liberando essas estruturas de cromossomos que foram compactadas, né? E o fuso mitótico começa a crescer cada vez mais e vão começar a capturar estes cromossomos neste processo, tá? Então, os microtúbulos eles podem se ligar aos cromossomos através de uma estrutura chamada de cinetocoro, um arranjo de proteínas encontradas na região do centrosômero de cada cromátide irmã. Então, eles se prendem a partir desta região, tá, do cinetocoro, na qual nós vamos observar. E vão começar, então, a estar relacionado com o processo de formar as estruturas, né, para a região da centralização e depois a separação no processo da anáfase. Né? Os microtúbulos ligam-se a um cromossomo chamado de microtúbulo cinetocórico, tá? Os microtúbulos que não se ligarem à estrutura do cinetocoro vão se ligar aos microtúbulos dos polos opostos, estabilizando este fuso completo, né? E nós vamos ter a parte, então, que sai da região do centrosomo, migrando para cada um destes pontos da periferia. Vocês lembrem que nós comentamos, uma das grandes características é que a estrutura do microtúbulo ele se tem originada no meio da célula e vai se sofrendo o processo de crescimento conforme ele vai indo para a periferia, tá? Como uma caracterização também interessante e importante do que nós vamos estar sendo observado. Um dos primeiros pontos que nós vamos caracterizar, como eu comentei com vocês, é o processo de desintegração, a fosforilação das laminas. Aqui uma característica interessante, erros relacionados a essa estrutura da organização desse citoesqueleto localizado a partir da ligação com as laminas vai levar a uma instabilidade e, obviamente, então, todo o processo, né, de correção, esses pontos de checagem acabam não ocorrendo de maneira adequada. Exatamente por isso nós temos a caracterização, por exemplo, da progéria do envelhecimento, devido a essa instabilidade no processo de não permitir a reparação deste material genético ou a preservação deste material genético estando exposto de maneira contínua. Nós temos uma organização, então, a partir de proteínas quinase CDC2, que vão fazer um processo de dissolução da lâmina nuclear, levando então a fosforilação e desfosforilação dessas estruturas da lâmina, expondo a organizações então do material genético. A membrana nuclear ela se fragmenta em diversas vesículas que são visíveis, né? E neste ponto final nós vamos ter a prometáfase, como eu falei para vocês, com a reorganização já determinada, a ligação dentro das porções do cinetocoro, né? E o arranjo então inicial da proliferação para aqueles que não se prenderam no cinetocoro, formando então essas estruturas do fuso, na qual nós vamos ver se prendendo essas regiões do centrosomo, tá? Na metáfase, gente, o fuso já capturou todos os cromossomos, se alinhou no meio da célula e está pronto para fazer o processo de divisão. Essa organização no meio da célula é chamada de placa metafásica, tá? Não se trata de uma estrutura física, apenas um termo para determinar quando eles estiverem todos alinhados nesta região do meio, tá? Como um ponto importante, né? Na qual nós vamos conseguir visualizar. Nesta fase, os dois cinetocoros de cada cromossomo devem se ligar a microtúbulos de polos opostos. Ou seja, eu vou ter aqui o cinetocoro, cada um destes pontos vai ter que se ligar a uma estrutura diferente. Por quê? Porque como eu tenho um cromossomo aqui, ele depois vai se separar em dois pontos para que cada um deles fique com uma das cópias desse cromossomo no período da anáfase, né? E obviamente com isso então tenha todas as suas estruturas específicas. Antes de entrar no período da anáfase, a célula especificamente então, tá? Vai estar organizada aqui no período da metáfase, como nós já estávamos trabalhando. Ela vai verificar se todos os cromossomos estão localizados nessa placa central, a placa metafásica, né? Com seus cinetocoros corretamente ligados aos microtúbulos, e isto é o chamado ponto de checagem do fuso, que vai garantir depois, posteriormente, como nós já falamos anteriormente, que ocorra a divisão
nesses processos na qual nós estamos visualizando aqui. Tá? A partir disso, nós vamos entrar então na anáfase. Tá? A anáfase, as cromátides irmãs vão se separar uma das outras, sendo empurradas para direções e extremidades opostas. A proteína que cola esta organização, que vai manter as cromátides irmãs, vai ser quebrada, né? Como nós já conversamos anteriormente, até inclusive relacionando este processo, né? Nós vamos ter então a presença dessas estruturas que vai começar a organizar que se tenha separação. Os microtúbulos não ligados aos cromossomos vão se alongar e empurrar essas estruturas para os polos, tá? Fazendo com que ocorra uma separação distinta, né? Todos estes processos vão ser acionados exatamente pelas proteínas motoras, tá? Aquilo que nós já trabalhamos anteriormente também, que esta maquinaria vai caminhar por esses trilhos dos microtúbulos, levando então essas estruturas de cromossomo na qual nós estamos visualizando, tá? Na última parte especificamente, tá? Nós vamos ter visível aqui, né, a telófase, como nós já estávamos observando e caracterizando aqui, tá? A telófase, ela vai ser processo de quando a célula está completamente dividida, vai começar a se reestabelecer até que se tenha o período de citocinese com estrangulamento a partir dos microfilamentos, tá? Então, o fuso mitótico é dividido em blocos de construção. 2 núcleos são formados, um para cada cromossomo, um em cada lado, né? As membranas nucleares, os nucleolos vão começar a reaparecer e os cromossomos vão começar a se descompactar e formar as suas estruturas filamentosas, né? E aí nós vamos adentrar o último período especificamente, na qual nós estamos conseguindo visualizar esta organização, no período da telófase especificamente, como nós já estávamos abordando. E nós vamos ter a citocinese, na qual então eu vou visualizar a divisão pelo processo então, de estrangulamento, né, característico a partir dos microfilamentos, pessoal, na qual nós vamos conseguir ver. Né, e que vai ser possível esse estrangulamento separando de maneira distinta todas estas características aqui, na qual nós vamos poder observar. Por fim, gente, a última parte da aula, a caracterização então do núcleo celular. Né? O que é o núcleo celular? É formado então por uma estrutura chamada de carioteca, que é o envoltório do núcleo formado por 2 membranas com poros, como nós já abordamos então na parte do citoesqueleto. Nessa porção nós ainda vamos apresentar o nucleoplasma. A estrutura do citoplasma que se encontra dentro deste processo no interior é chamado de cariolinfa ou suco nuclear, que vai ser organizado então por água e uma grande quantidade de proteínas. E o nucleo, que se trata de um corpúsculo esponjoso desprovido de membranas, que se encontra em contato direto com o núcleo celular e é rico em RNA ribossomal para o início dos processos de transcrição e leituras para a formação do RNA, que vai servir como base para o processo de formação de proteínas. Tá? Além disso, nós vamos ter a presença da cromatina, que é um material genético, na qual nós vamos estar observando e visualizando. Né? É considerado como um material genético descompactado, descondensado, é ativo, vai estar no processo, então, principalmente na fase da intérfase, na caracterização, né, de transcrição e as atividades funcionais da célula. Quando entra no período de mitose, nós vamos ter uma condensação dessas estruturas da cromatina, formando o cromossomo. Né? Dentro dos tipos, nós vamos ter algumas organizações importantes. Um deles é chamado de eucromatina, que consiste num DNA ativo, ou seja, aquele que pode expressar e produzir as proteínas. Nas fases, então, qual nós vamos ter o período antes do processo de mitose, sendo estimulados pela presença de proteínas como a BCL2. A heterocromatina, que consiste no DNA inativo, que parece ter funções estruturais durante o ciclo celular, que vai estar condensada, tá? Uma dessas características. Os cromatinas sexuais, que é dado os cromossomos X e Y, tá? Que vão apresentar-se condensados nas células constituintes de fêmeas de mamíferos. E a presença ou não de cromatina sexual permite o diagnóstico também de algumas patologias na qual nós vamos visualizar. Tá?
Os cromossomos são a parte condensada, nós vamos ter as presenças das histonas também, que vão fazer esse processo de condensação destas cromátides na qual nós estávamos vindo, e é um ponto importante para que eu mantenha exatamente a estruturação e as características, né, na qual nós vamos conseguir visualizar e caracterizar aqui, tá, gente? Dentro dos tipos que nós vamos apresentar de cromossomo, nós vamos ter os chamados metacêntricos, que vão apresentar um centro igual, os braços mais ou menos central, um comprimento igual. Submetacêntricos, que vão apresentar o braço comprimentos nitidamente diferentes. Os acrocêntricos, que apresentam um centrosoma próximo a uma extremidade. Tá? Os cromossomos acrocêntricos são os 13, são o cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22, que tem pequenas massas de cromátidos conhecidas como satélites, fixados nos seus braços curtos, e os telocêntricos, que vão apresentar o centrômero na extremidade, que vão apresentar somente então uma unidade de cromátide, que não ocorre nas espécies humanas, né? E dentro do processo de cariótipo é exatamente a investigação dos pares de cromossomos presentes e se há alguma anomalia a ser visualizada e caracterizada no que nós estamos aqui observando, dentro desse processo do ciclo celular. Gente, eu encerro a aula aqui, para que ela não fique mais extensa e mais densa ainda, apesar de nós termos muitas informações, mas acredito que a partir deste processo do que nós visualizamos dentro desse processo do ciclo celular e da divisão, tenha ficado fácil para que vocês consigam compreender estas ações e estas atividades na qual nós estamos visualizando, né, no processo de divisão das células e a importância dentro do ciclo celular para a funcionalidade destas células. Então eu deixo o meu muito obrigado para vocês. Nos vemos em breve na nossa próxima videoaula de Biologia Celular. Um forte abraço para todos, cuidem-se e se mantenham seguros sempre, gente. Um grande beijo para todos.